Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma manhã de reflexão da palavra do Senhor, para ouvirmos e aprendermos com o Espírito Santo de Deus. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Provérbios 28 e o versículo 13 e o 14, apenas a parte A. E a palavra vai falar sobre a revelação, o confessar dos nossos erros, o confessar dos nossos pecados, para que possamos alcançar as misericórdias do Senhor. E o versículo 13 de Provérbios 28 fala exatamente sobre isso. E a mensagem começa dizendo assim: e o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o 14 vai dizer: feliz o homem constante no temor do Senhor. Feliz o homem, bem-aventurado o homem, que está constante no temor do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: bem-aventurado mesmo, feliz, felicíssimo esse homem, que ele tem uma constância no temor do Senhor, que ele não oscila, que ele permanece numa linha, sem oscilação, porque aquele que encobre os seus pecados, os seus erros, esse jamais prosperará. E encobrir, nós sabemos que é esconder, é se recusar, admitir a sua culpa. E sabemos que o homem que não admite o seu erro, que se recusa a isso, ele continua errando e pecando, porque as suas transgressões estão escondidas e encobertas. Muito embora sabemos que diante do olhar de Deus nada está escondido, nada está encoberto. E por isso que se faz necessário que eu e você confesse mesmo ao Senhor os nossos erros, admita diante dele e traga a luz, porque o Senhor é a luz. O Senhor quer que nós tenhamos isso pedagogicamente a todo momento, quando falhamos e quando erramos, reconhecer as nossas falhas, O pedido desse perdão primeiramente ao Senhor. E ele vai falar que essa constância desse temor ao Senhor é saber que esse pecado, essa transgressão, ela vai trazer consequência. E por isso que eu temo, eu me preocupo em não pecar, em não errar, embora sabemos que vamos sim, porque enquanto estivermos aqui somos falhos e pecadores. Mas esse temor me leva a como se fosse uma precaução, um cuidado. Esse temor ao Senhor, como ele diz no 14, feliz o homem que tem uma constância no temor. Essa constância me leva a ter o quê? Uma cautela, como se fosse um freio, uma precaução em minhas atitudes, em meu comportamento, em meu posicionamento, pois eu tenho uma constância e eu temo ao Senhor. Essa constância me leva a temer a esse Deus que vai me dar sabedoria em minhas decisões. Então, por isso que se faz necessário, todas as vezes que eu reconheço, que eu admito diante do Senhor as minhas transgressões, os meus erros e as minhas falhas, eu, consequentemente, irei estar me corrigindo e não caindo mais naqueles erros, naquelas falhas. Então, é a respeito disso que nessa manhã a palavra vem tratar com o nosso coração, para que nós venhamos sempre admitir as nossas falhas, confessar as nossas falhas, reconhecê-las perante o Senhor e perante os homens, para que possamos alcançar do Senhor as misericórdias, como diz o verso 13. Então, que nessa manhã possamos entender verdadeiramente essa palavra e vivê-la, que é o mais importante para as nossas vidas. Então, oremos nesta manhã,
por mais uma palavra revelada ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amado, Tu és aquele que nos corrige, Tu és aquele que nos exorta, e nós Te louvamos por isso, porque sabemos que tudo é por amor, pois o Senhor tem sempre a sua forma e a sua maneira tão particular, tão individual com cada um de nós, mas sempre com muito amor, com muita misericórdia, com muita graça sobre nossas vidas. E por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por todo o Teu cuidado, por todo o zelo que o Senhor tem para com as nossas vidas. É assim que nós Te oramos gratos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor em mais uma manhã. Então, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Reflita sobre essa palavra, compartilhe, dê o seu like e faça o seu comentário. Fiquem com Deus e até amanhã.